badalado, paparicado, né, pelas minhas filhas no Dia dos Pais, momentos preciosos. Aliás, o amor dos filhos para com os pais é um amor diário, né, um amor constante. E a sociedade estabelece determinados dias, e nesses dias a gente grita mais alto e lembra, e vai um cheiro para lá, um cheiro para cá, e isso faz a gente se sentir lembrado e ainda melhor. Louvado seja Deus por isso. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé para a gente fazer essa leitura. Eu quero meditar com vocês nesse texto. Enquanto vocês ficam em pé, quem quiser, quem puder, quero reforçar o fato de que na próxima semana nós entramos na série de conferências sobre família e vamos abordar temas bastante importantes, alguns temas polêmicos, alguns temas que são exclusivos da igreja, do cristianismo, da Bíblia, da palavra de Deus. Temas que às vezes até chocam pessoas da sociedade que não conhecem o cristianismo na sua profundidade. Às vezes choca até cristãos, né, que se dizem cristãos evangélicos, mas que perderam com o passar do tempo a sintonia com o ideal de Deus, e nós vamos resgatar isso de forma maravilhosa. Ontem à noite nós estivemos lá no base com os jovens, foi um tempo bastante precioso, né? É isso aí, esse plá, estou entendendo. Foi muito legal, muito bom. E assim nós vamos nas próximas semanas trabalhar essa série. Por favor, priorizem isso nos PGs. Nós vamos ter às quartas-feiras lá no Querigame e aqui também discussões pertinentes, voltadas e focadas na questão da família. A partir da outra quarta-feira, todos os nossos eventos, inclusive o Celebrando, todos vão focar nessa questão da discussão sobre a família, a origem da família, a questão da batalha espiritual, da questão de autoridade dentro do lar, da família. Nós vamos trabalhar os papéis dentro da família, a questão da comunicação dentro da família. Então, vamos acompanhar isso. Nós vamos passar pelo menos umas seis semanas trabalhando essa temática. Acima de tudo, ore para que Deus confirme, faça a obra e possa nos fazer, como Igreja de Jesus, a luz para essa sociedade que tanto precisa dessa palavra santa e poderosa, palavra de Deus. Deixa eu começar do verso 12, vamos até o verso 17 do capítulo 8. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. A palavra carne aqui tem a ver com os desejos íntimos do homem, desejos carnais, né? Não espirituais, são os desejos do homem. Então nós não somos devedores a esses desejos humanos, como se constrangidos a viver segundo esses desejos, porque se viver de segundo a carne, os desejos humanos, íntimos, olha, vocês vão caminhar para a morte, diz o texto. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, aquilo que o corpo deseja, quer, se houver uma mortificação daquilo que certamente é humano, rasteiro e não lícito diante de Deus, aí tem vida. Porque andar segundo a carne leva à morte, mas andar segundo o Espírito de Deus, mortificando meus desejos mais íntimos, mais humanos, e abrindo mão deles para que o desejo de Deus se faça presente para a nossa felicidade, aí tem vida, não é? Vida. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebestes o espírito de adoção. Aqui Deus faz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus,
mostra claramente a diferença entre a obediência pelo temor, pelo medo, e a obediência pela gratidão de ter sido adotado por um Deus maravilhoso que nos encontrou na pior situação e nos resgatou e nos trouxe para dentro. E a nossa obediência agora é na base da gratidão. Então nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos de novo atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual podemos clamar: Abba Pai, Paizinho. Abba Pai. A palavra quer dizer paizinho, papai. Abba Pai. É esse espírito que nos faz clamar sem temor, sem medo de Deus, mas acolhidos e cuidados. Abba Pai. Porque o texto diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É um testemunho interior, é uma coisa que só o crente lá dentro pode definir essa filiação, ninguém pode tirar. É algo pessoal, é algo íntimo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, significando que tudo aquilo que Jesus, o Filho único, herdou pela sua conquista na cruz, pela sua ressurreição, pela sua ascensão. Aliás, triste ver nesses dias que amanhã nós teremos um feriado falando da Assunção de Maria. Em nenhum lugar na Bíblia Maria foi assunto aos céus, mas nem de longe. Essa é uma invencionice da Igreja Católica Apostólica Romana, infelizmente, para enganar as pessoas e desviar o alvo daquele que é o único Senhor e Salvador, mediador de todas as coisas. Acabei de sair ali do meu prédio e estava ali se postando uma espécie de romaria, uma caminhada com Maria, e amanhã de novo, e hoje à tarde de novo. Que triste isso! Ah, se essa igreja acordasse para a realidade e parasse de pregar aquilo que a Bíblia não prega e não ensina. Isso é dogma de fé católico que os padres inventaram. Não existe nenhum católico, nenhum padre na face da terra que acredite nisso de verdade, se ele conhecer a palavra de Deus. Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos céus, Cristo está à direita do Pai em majestade, Cristo voltará um dia. Glória a Deus. Proclame isso. É tão mais simples. Eles poderiam fazer carreatas dizendo: Jesus ressuscitou. E eu acho que eu mesmo sem batina, eu ia dar uma de bispo e sair atrás. Mas não dá para suportar uma idolatria baseada naquilo que não é verdade, que nem os padres inteligentes, nem seus bispos acreditam numa mentira como essa. Se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que o filho legítimo conquistou nos pertence, porque nós agora fomos adotados na família de Deus. Louvado seja Deus. Se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificados. Aleluia. Isso quer dizer, se há sofrimento com Jesus nos dias de hoje, se a gente tem que abrir mão de determinadas coisas, assim como ele suportou a morte, nós vamos suportar o sofrimento, nós vamos suportar a privação, nós vamos suportar a perseguição, vamos suportar o ter que abrir mão de coisas que nós gostamos e amamos, mas nós herdaremos com o Senhor toda a terra, a nova terra. Herdaremos as bênçãos e os prazeres que só Deus tem para os seus filhos, porque fomos adotados por Ele. Amém? Senhor, abre os nossos olhos para que a gente enxergue as maravilhas da Tua lei. Sejamos primeiramente gratos ao Senhor por essa paternidade misericordiosa, e que a Tua palavra seja verdadeira aqui hoje à noite na vida de todos os que são órfãos de pais que já se foram e órfãos de pais vivos, que embora estejam dentro de casa, Senhor, não conseguem de verdade ser o pai que os filhos tanto precisam. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos disso, porque a Tua palavra diz ainda mais, que se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Tu és o nosso Pai eterno, que hoje o nosso coração se encha de alegria. Meu Pai, Jesus, está há muito tempo
na tua presença, mas eu tenho o Senhor como meu Pai eterno. Posso dizer e clamar a todo tempo: Abba, Pai. Posso lançar fora todo medo, porque o Senhor é o meu Pai eterno. Aqueles que ainda, Senhor, tendo pai aqui, acolá, em algum outro lugar, que se sentem desamparados, que hoje também possam perceber a presença constante desse Pai eterno, que ama incondicionalmente, que nos aceita como somos, e que trabalha em prol de cada um de nós, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Filho Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa cada pai aqui, cada filho, Senhor, que também saiba valorizar, honrar, obedecer e honrar os seus pais. Pedimos isso hoje à noite, na presença do Teu Espírito, e em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Glória a Deus. No mundo onde o abandono do lar e consequentemente o abandono das crianças, sendo uma realidade tão assustadora, não sei se vocês ouviram a notícia lá no sul do país, de um pai que fez um seguro para sua filha, e caso ela morresse, ele seria o beneficiado. Ele leva a sua filha para uma aula de volante, de direção, e naquele momento em que a filha assume o volante do carro, o pistoleiro contratado por ele para matar a sua filha desfere tiros na menina, matando-a instantaneamente. E ele covardemente se evade com a esperança de ganhar R$200 mil, parte do prêmio. Como é que você pode falar para pessoas que estão se sentindo sós, abandonadas, preteridas, feridas, que Deus é Pai, quando o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje é um estilo de paternidade que qualquer adolescente, qualquer jovem, talvez teria vontade de repente nunca ter conhecido o seu pai. Então não é fácil você falar da paternidade divina quando Ele deixou para nós pais o exemplo e o modelo e os princípios para que a criança desde pequena pudesse já ter a noção dessa relação maravilhosa do Deus que, além de Criador, se torna Pai daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Como é difícil falar de paternidade quando numa cultura em que nós amamos mais as coisas do que as pessoas, numa cultura em que a presença, o afago, o olho no olho são trocados por presentes, dinheiro, viagens, cursos e tecnologia para os seus filhos. Como é possível falar de pai neste ambiente? O plano do Criador deu a cada pai, a cada família, um papel muito importante na formação do caráter dos seus filhos. De quando em quando eu trago à memória a tríade que foi declinada num texto maravilhoso da palavra não da palavra de Deus, aliás, de um livro, de um autor, Josh McDowell. E eu li aquilo uma vez no livro, nunca mais me esqueci, e tentei desenvolver isso ao longo de várias palestras, de várias mensagens, mas isso vem sempre à minha mente, que uma criança, um bebê, a partir do ventre, tem no modelo família, dado por Deus, a possibilidade de crescer com um senso de segurança, com um senso de valorização, com um senso de competência. A criança se sente segura quando seus pais dão a ela um amor incondicional, um amor que as vê como são e as aceita como são, que ama de verdade. A criança vai perdendo todo o senso de temor, de medo, de insegurança, porque está segura nas mãos do pai
que independentemente da situação, ama e ama incondicionalmente. Senso de segurança. Todo adulto inseguro, invariavelmente é fruto de uma criação na base do medo. E essa insegurança é passada pela falta do amor genuíno, ou daquele amor que é capaz de dar coisas, mas não dá o amor, a presença, o ouvido, o tempo, o momento para os seus filhos. E na sociedade que nós vivemos hoje, as crianças estão aí abandonadas de todo jeito. Senso de segurança, também o senso de valor. Já falei disso várias vezes. Toda menina, todo menino recebe do pai o senso de valorização. É como se uma etiqueta fosse colocada ao redor do seu pescoço, dizendo assim: minha filha, você vale o meu tempo, você vale muito mais do que o meu trabalho, você vale muito mais do que o meu dinheiro, você vale muito mais do que o meu lazer, você vale muito mais do que o meu compromisso com a televisão, com o que quer que seja. Minha filha, meu filho, eu amo você, e você tem valor para mim. Pais que são capazes de sacrificar, não o bolso, mas o tempo, para estarem demonstra às suas filhas e seus filhos o quanto eles valem, porque não demora muito. Toda criança abandonada nesse sentido, e que não se sente valorizada pelos seus pais, acham nos amigos, nos bares, acham-nos nas escolas, na faculdade, no meio da rua, acham no sambódromo, acham no fortal, acham nos bailes funk, acham nas rodinhas, aqueles que dão atenção de verdade, a ponto de pararem para ouvir, pararem para sentir, pararem para darem atenção ao sentimento do outro, ao redor de uma mesa de bar. E ali a menina vai, se encanta com aquele que parou para ouvir, aquele que parou para dar atenção e ouvir os queixumes e os sentimentos. E aí, às vezes mal intencionado, às vezes até bem intencionadamente, a criança é levada para longe, para os braços de alguém que dispensou meia hora de atenção, quando os pais não fazem o mesmo. O senso de valorização é importante para que um jovem, um adolescente, um menino, uma menina possam crescer dizendo: eu não vou ser atraído pela atenção que você está me dando, porque o meu pai tem me dado um senso de valor, e eu não posso trocar o que você está me oferecendo, ou o que meu pai me oferece, pelo que você está me oferecendo. Talvez seja por isso que Eva foi enganada pela serpente. Ela conseguiu atrair a atenção de um marido omisso, que não valorizou. Senso de valorização, senso de segurança e o senso de competência. Quando os pais acreditam na competência dos seus filhos, em fazerem tarefas que às vezes são até difíceis para um jovem, um adolescente ou uma criança, eles crescem com este senso. Veja, queridos pais, que a nossa função não é só prover o alimento, mas trabalhar na vida e no caráter para constituir um equilíbrio na personalidade das crianças. Mas, irmãos, quais são as famílias que ainda continuam inteiras para oferecer para a nossa juventude algum tipo de segurança, algum tipo de valorização, algum tipo de competência? A julgar pelos frutos que nós estamos colhendo nessa sociedade, muitos são órfãos de pais porque já morreram, como no meu caso, ou órfãos de pais vivos porque estão ausentes. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 19, prevê o seguinte: toda criança ou adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio da sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias e entorpecentes. Mas hoje é só o que tem no convívio dos lares, o vício em todos os sentidos. O que fazer para resgatar então em nós o valor da paternidade? O que fazer para resgatar o tempo perdido nessa relação sem tempo, corrida, nessa relação egoísta, indiferente? A resposta
É simples. É olhar para a palavra de Deus e descobrir que Deus é o Pai dos órfãos e das viúvas. É olhar para a palavra de Deus e é também receber de Deus a adoção que nos foi concedida em Cristo. Neste sentido, se meu pai e minha mãe me abandonaram, se o meu pai e minha mãe falharam comigo, o Senhor me acolhe, o Senhor não falhará, e eu preciso ter um novo referencial na minha vida. Se você é jovem, se você é menino, se você é menino, e se por alguma razão os teus pais falharam no passado, está na hora de estender pleno e absoluto perdão. Está na hora de apagar o seu passado, como Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, porque agora vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Você que é adulto, já velho, já tem idade, já sendo pai, avô, quem sabe, mas ainda traz ranços da sua juventude, daquilo que de mal seus pais imprimiram, e você acha que não tem mais condições de reverter isso. Está na hora de você apagar esse passado, lançar aos pés da cruz de Jesus, negar o que o diabo tem colocado como maldição na sua vida, porque não é para pegar isso em crente. Você não precisa pegar o que Deus já te libertou. Então agora você, em nome de Jesus, olha para o teu passado, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, e diga: eu não vou prosseguir com essa coisa que eu herdei daqueles que negligenciaram na minha educação. Senhor, eu me prostro na tua presença, e eu agora decido, Senhor, realmente incorporar aquilo que tu és para mim. Eu quero ser seguro, eu quero não ter medo, eu quero de verdade sentir o valor diante das pessoas e do mundo. Eu quero, Senhor, sentir segurança, eu quero ter a competência que vem de ti, porque tu és o meu Pai. Eu te aceito como meu novo referencial na minha vida, em nome de Jesus. Amado, é só isso, é simples, é bíblico, é exatamente o que essa palavra nos chama a fazer. Romanos 14, como lemos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam um espírito de escravidão, não precisa ficar mais preso ao seu passado, preso àquilo que fizeram com você, aos abusos cometidos contra a sua pessoa, e tantas vezes isso proveniente dos próprios pais. Você não precisa mais, porque você recebeu um espírito de adoção. Você foi chamado para dentro de uma casa que nem lhe pertencia, e esse Deus maravilhoso decidiu te adotar e te fazer co-herdeiro com o seu filho legítimo. E agora você pode chamar Abba Pai. Seu pai não é mais aquele baixinho, altinho, magrinho, gordinho, limitado, talvez incapaz de te defender em todas as horas. O teu pai agora é um pai eterno, é um pai Senhor, é um pai presente, é um pai que não descansa. Ele trabalha dioturnamente em teu favor, que conhece o teu nome, conhece teus anseios, conhece o teu coração, conhece as tuas necessidades, e Ele as supre através de toda a natureza criada, de todas as circunstâncias que regem a tua vida. Ele as supre também através do seu Filho e da sua palavra. Ele deu um canal direto, um celular que não precisa de bateria e nem nenhum tipo de plano, porque você pode parar e pausar em qualquer lugar, olhar para cima, para baixo, do lado, sentado, deitado, de joelhos, não importa, e dizer: em nome de Jesus, eu tenho acesso ao meu Pai, Abba Pai, meu Paizinho. Entra, Senhor, intervém, interfere, glória a Deus. É bom demais. É por isso que quando eu leio a palavra filho amado na Bíblia, chega a me dar um negócio. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, disse o Senhor acerca de Jesus. E na palavra de Deus ele dá inspiração aos seus apóstolos para escrever sobre mim, sobre você: filha amada, filho amado. Você não é abandonado, você não está só, você não está sem família, você faz parte da família de Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Romanos 8 é uma espécie de estatuto cristão. Aqui tomamos conhecimento daquilo que nos foi dado como direito em Cristo Jesus. É a nossa constituição. Um desses direitos refere-se à nossa permanente relação com Deus na qualidade de filhos amados. Filhos amados.
fomos criados por Deus, nos rebelamos contra Deus, fomos resgatados pelo único Filho de Deus, daquela espécie unigênito, Cristo Jesus, legítimo, e finalmente nele, Jesus, fomos adotados pelo Pai eterno. Por isso o texto diz que agora nós somos guiados pelo Espírito, é uma coisa nova. Somos reconhecidos como filhos pelo Espírito, é uma coisa interior que testifica lá dentro, e somos assegurados por esse mesmo Espírito. Verso 14, guiados pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A paternidade divina está confirmada na vida daqueles que são guiados pelo Espírito. É a presença de Deus em nós anulando aquilo que era o meu velho homem e trazendo para dentro do meu coração aquilo que tem a ver com o novo caráter de Jesus. O dia de Pentecostes selou a promessa da presença do Espírito na vida da igreja. Atos 1:8, poder, habitação, capacitação, é o DNA divino dentro de mim, que nos identifica com o Pai eterno. Jesus olhou para os judeus, embora fossem chamados naquela época de povo de Deus, por causa das obras dos judeus, da rejeição dos judeus. Em João 8,44, Jesus olha para eles e diz: vocês têm como pai o diabo. Os judeus tomaram um susto, porque ele diz: olha, vocês estão fazendo as obras daquele que é o seu pai, porque vocês não têm o Espírito de Deus para vos guiar aquilo que é o fruto do Espírito. O que sai da sua boca não é o que testifica, aliás, daquilo que você não tem, o Espírito de Deus. Queridos, essa coisa de seguir Jesus, de frequentar uma comunidade de Cristo, isso não é um clube, não é uma carteirinha, não é uma identidade, não é um carimbo. O que acontece é que existe uma transação espiritual em que cada pessoa que se entrega a Cristo Jesus como Senhor e Salvador recebe um espírito de adoção chamado Espírito Santo, e esse aí vai entrando e mudando o teu interior de uma forma que você nem entende. Muitas vezes, quando nós queremos fazer o papel de Deus, nós queremos torcer o nariz, a cabeça, o coração das pessoas, para que as pessoas mudem ao nosso jeito, no nosso tempo, na nossa perspectiva, e nos esquecemos que essas pessoas são habitadas pelo Espírito Santo, e o Senhor vai fazer a obra. A gente ora, aconselha, guia, fala, mas a obra de transformação é feita pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar para multidões, eu posso falar das grandezas de Deus, mas só quem tem a iluminação do Espírito Santo entende o que eu estou dizendo. Não é por causa da palavra do pregador que é abençoada ou coisa parecida. É porque quando alguém que proclama, que testemunha, que senta numa mesa, que senta num PG, quando alguém senta para falar da palavra de Deus, ou abre a Bíblia para proclamar essa palavra, quem tem o Espírito de Deus, testifica dentro do seu espírito, que esta é palavra de Deus, e isso mexe com o coração, muda a vida. Você não vai sair daqui da mesma forma se você tem o Espírito de Deus. Só os filhos de Deus ouvem a voz do Pai que fala através da sua palavra. É diferente. Quem não tem, não adianta. Você prega, entra por um ouvido e sai por outro. As pessoas gostam do ajuntamento, gostam da programação, gostam do oba-oba, gostam de tudo, mas eles não gostam da palavra. E não é que nem gostem, é porque eles não têm o Espírito que identifica, está noutra frequência. Deus está falando em FM, o cara está em AM. Ele vira o dial para lá, vira para cá e não bate. Ele está assistindo outro canal, outra coisa. Mas quando Deus fala, quando Deus age, quando Deus opera, seja lá
num lugar escondido, sozinho, seja no meio dos irmãos, seja numa palavra, numa circunstância. Olha, amado, o Espírito de Deus que está dentro de nós nos leva a ter conexão com o Pai, e a gente imediatamente entende a palavra do Pai, percebe as obras do Pai na natureza, percebe como o Pai está nos guiando, porque nós temos o Espírito que agora nós podemos dizer: Abba, Pai. Eu me identifico, eu sou dessa família, eu sei como é. Quando a gente vive muito tempo numa casa, a gente aprende os trejeitos da casa, né? Eu tenho um assovio característico. Se minha mulher estiver no meio de uma multidão, eu dou um assoviozinho, ela vai saber que eu estou chegando. Não é para chamar ela, só para dizer: eu estou aqui. Não é não? Nós nos identificamos, e assim é o Senhor. Você está no meio da bagunça, no meio da multidão, você está lá no shopping center, você está lá no Mucuripe Ilhas, perdido lá. Não sei nem o que você está fazendo lá, mas não tem jeito. Deus parece que vai e encontra um jeito, Ele dá uma assobiada e você diz: ai, 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 ai. É Ele, meu Pai está me chamando. E às vezes Ele manda um daqueles: meu, tu não é crente não, o que tu está fazendo aqui, velho? Um assobio divino. Usa cada figura para chamar nossa atenção, não é não? Porque nós somos filhos amados, fomos adotados por Ele não tira os olhos de nós. Outra coisa importante que essa igreja tem aprendido, e louvado seja Deus, eu tenho ouvido até a declaração de alguns irmãos desta comunidade, ou pessoas que têm frequentado essa comunidade, ou ouvido a gente, ou visto a gente pela internet, dizendo: pastor, eu não acreditava assim. Eu achava que Deus me adotava como filho, mas depois Ele me chutava para fora porque eu cometi um pecado. Aí depois eu voltava arrependido, batia na porta, Ele abria a porta de novo e eu entrava. E depois eu cometia outro pecado e toma outro chute, e aí eu tinha que sair de novo. E se Jesus voltasse, se eu estivesse do lado de fora, eu ia para o inferno, e a obra de salvação de Jesus não teria valido nada. Felizmente nós estamos começando a compreender, não começando, essa igreja sabe há muitos anos, mas algumas pessoas têm compreendido que nós somos filhos para sempre. Filhos, sempre filhos. É verdade que às vezes no seu coração você pode duvidar, você pode vacilar, você pode até sentir que Deus nem está por perto, muito menos que Ele seja o seu Pai. Mas a verdade é que a presença de Deus é irremovível. O Espírito está em nós e não tem jeito. Isso nos garante a filiação eterna. Alguém pode trocar de casa, mas não pode trocar de pai. Para onde você vai? Vai correr para onde? Seu pai é único. Você não troca de pai. É seu pai, quer você queira, quer não. É uma questão de filiação. Nasceu no ventre, é teu pai, é tua mãe. Alguém pode trocar de casa, mas não pode trocar de pai. Perfeito entrosamento. Deus não força a sua vontade na vida dos seus filhos. Nós somos filhos de Deus por adoção. Recebemos o espírito de adoção, mas Deus não força a sua vontade em nós. Ele age poderosamente quando estes se submetem a Ele, indicando a presença orientadora e direcionadora do Espírito Santo, mas Ele não força a sua vontade em nós. Ele quer nos ver crescer, como uma criança, como um adolescente, como um jovem, em que você não força a sua vontade sobre o coração de ninguém. É uma obra divina, é uma obra de conscientização pessoal, é uma coisa íntima. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Essa foi a oração de Davi. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, Salmo 25. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia os humildes na justiça, e ensina os mansos o seu caminho, Salmo 25, 9.
dizer outra coisa. Deus não é um pai fatalista. Fatalista quer dizer alguém que já delineou a sua caminhada e você só vai andar certinho porque você é filho. Isso não existe. Esse puritanismo absoluto é absurdo. Sabe por quê? Porque Deus já previu que os seus filhos iriam errar. O profeta Isaías diz que no Senhor teremos a presença orientadora, mesmo quando nos desviamos. Olha o que ele diz, Isaías 30, 21. Quando te desviares, para onde? Para a direita. E quando te desviares, para onde? Para a esquerda. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele, meu filho. Está previsto. Aliás, o Espírito de Deus disse através de João, o apóstolo, na primeira epístola de João: se você disser que não tem pecado, se você disser que não se desvia, você é mentiroso, a verdade não está em você. Mas Ele provê o retorno, Ele provê o caminho. Se você confessar, Ele é fiel e justo, Ele vai perdoar e vai te conduzir nos caminhos de justiça. A palavra de Deus vive e eficaz, ela é apta para isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Ou seja, Deus sabe que nós vamos nos desviar do caminho aqui e acolá, porque nós estamos num processo como uma criança que vai crescendo e vai aprendendo e vai errando, e no coração do pai que ama está previsto isso. Não tenham medo, não tentem ser absolutos, não tentem viver um cristianismo em que não há margem para erros, não há margem para desvios. Ninguém prega o desvio, ninguém ensina o desvio, mas é natural do ser humano que está aprendendo agora a andar nos caminhos do Senhor, que ele vá para lá e vá para cá e vá crescendo, e o Pai amado vai só cercando e dizendo: meu filho, caminha por aqui, venha, meu filho, caminha por aqui, venha, meu filho, caminha por aqui. E Deus vai cuidar de cada um de nós, onde quer que você esteja. Acabei de receber uma carta agora de um amado irmão que já esteve aqui, já esteve nessa comunidade, já frequentou algumas casas de recuperação, e a carta chegou para mim agora. Ele está na prisão há 1 ano e 6 meses, dizendo: agora Deus está me usando aqui dentro, eu estou enxergando aquilo que eu não enxergava, que o Senhor me tire daqui. Mas talvez Deus está dizendo: você vai ficar aí até você realmente amadurecer, porque você desviou e eu te botei aí dentro, e agora eu estou fazendo uma obra através de você aí dentro, e vai sair na hora que eu quiser, porque eu sou teu pai, eu não te abandonei em tempo algum. Até isso está previsto pelo Senhor. Na relação pai e filho somos como bebês, carecemos de direção, como afirmou Jeremias, versículo 23 do capítulo 10. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos, mas a presença do seu Espírito em nós nos guia pelo caminho. Ele nos ensina o caminho em que devemos andar. Já li isso no Salmo de número 25. Qual é o direcionamento prático que Deus dá quando a gente está caminhando como filho adotivo? Deus Pai nos direciona de várias maneiras, e a maneira mais segura é a iluminação espiritual. Não precisamos andar como cegos ou como quem anda no escuro absoluto. 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Em Lucas 24,16, a palavra de Deus diz que os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer o Senhor, mas para seus filhos Deus deixou uma palavra escrita, sendo o Espírito o autor e intérprete da palavra. Ele habita em nós, Ele ilumina o nosso saber, o nosso pensar, o nosso entendimento. Foi o que disse Jesus aos seus discípulos pouco antes da sua prisão, que o Espírito os ensinaria todas as coisas e os faria lembrar de tudo quanto Ele havia dito. Foi assim que eles compreenderam a Escritura. O texto diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja a diferença de quem não tem o Pai. Quem não tem o Pai, não tem o Espírito do Pai, não tem entendimento. 1 Coríntios 2, 14 e 16, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque
que nós falamos aqui é baboseira, não faz sentido, entra por aqui, sai por aqui. Mas quando nós falamos ao povo que tem o Espírito de Deus dá lá dentro do coração uma certeza de que esta é a palavra de Deus. Você pode até decidir não obedecer, e o Senhor até já previu isso, e tanto previu que Ele, como Pai, vai acabar trazendo você de volta, pela condução amorosa, pela espera, como aquele pai que esperou o filho que foi embora, que desejou a sua morte, que foi gastar o dinheiro com as prostitutas no mundão, até o dia que ele voltou arrependido, e o pai esperava a volta do filho e celebrou o retorno do filho, muito mais do que aquele filho obediente, presente, que estava lá todo o tempo, mas que não tinha consistência na sua crença real, estava perto do pai, mas não tinha de verdade o pai em si. Aquele arrependido voltou e o pai recebeu, previu. Pause, eis a garantia: nós não estamos órfãos. Os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pause para celebrar a filiação. Tornamo-nos filhos de Deus. Recebemos o seu Espírito e Ele nos guia como o Pai determina. Celebre isso. Celebre isso. Temos o Espírito. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Somos reconhecidos como filhos pelo Espírito. Ele diz de novo: nossa rebeldia nos levou ao estado de escravidão, escravos do mal, tornamos-nos inseguros, medrosos, escravos da morte. Insegurança por falta do amor paterno, ficamos escravos do medo, colocamos cercas de insegurança, correntes que nos fazem reagir como sub-humanos, medo dos outros, medo do mundo, medo de nós mesmos. O medo nos faz covardes, egoístas, descontrolados. Tentamos compensar com as loucuras da vida para alcançarmos uma falsa e escravizadora segurança. Mas, amados, o texto diz que nós não recebemos esse espírito. Nós temos a libertação, como afirma Paulo em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. O que Jesus mais disse para os seus discípulos é: não temas. A palavra diz: não temas, não temas. Eu sou contigo, eu sou teu pai, eu estou com você. Não temas, não temas. O verdadeiro amor lança fora o medo. É bom saber que meu Pai eterno está comigo, segura na minha mão, me leva pelo deserto, me leva pelos vales, me leva para o meio do fogo, me leva para dentro do mar, me leva para dentro da cova dos leões, me leva para dentro da fornalha acesa. Ele está lá comigo. Deus não nos abandona, Ele é Pai eterno. Há uma intrínseca relação entre amor e medo, não é? 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Lança fora o quê? O medo. O medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo. Deus te ama, e no momento que você estiver seguro do amor de Deus, o medo vai sair do seu coração. O seu medo tem a ver com a sua insegurança. Alguém deixou de lhe dar a segurança através do amor e você cresceu com medo. Suas fobias têm muito a ver com isso. Em um momento da sua história, quer como criança, quer como adolescente, quer como jovem, já como adulto inclusive, você deixou que um trauma qualquer, que um medo qualquer tomasse conta da sua vida. Tem gente que tem medo de homem, medo de mulher, medo de casamento, medo de trabalho, medo de confronto, medo de falar, medo de enfrentar, medo de fazer, medo de ir, medo de prosseguir, medo de ficar só. Tantos medos. Cada um de nós aqui alimentamos um tipo de medo na nossa vida e trazemos alguns como se fosse uma espécie de amuletos, como se fossem assim relíquias diabólicas que nos acompanham e nos privam e faz com que a gente perca o medo. Aliás, continue com medo e perca a liberdade. Eu conto muita história
da minha própria família, porque eu não tenho outra, só tenho uma. Mas esses dias eu já estava no parque com a minha netinha, a mais velha, e ela gosta de subir em árvores como o vovô gosta. Só que ela é mais leve que eu e sobe melhor agora do que eu. Mas nós estávamos no parque e ela começou a andar por cima dos muros, né? Porque criança tem esse negócio, não se contenta em andar no lado de embaixo, quer andar por cima do muro. E onde o tijolo é mais fininho. E aí eu dou corda, né? O pai não está lá e tal. Vai. Aí era noite. Ela subiu numa árvore, num cajueiro. E quando ela subiu nessa árvore, no cajueiro, e foi subindo, e eu olhando aqui de baixo, cara, eu confesso que tem hora que dá medo. Desculpa aí, paizinho. Puxa vida. Mas sobe com a segurança, né? E vai subindo. Aí de repente, quando ela estava subindo nessa árvore, perto tinha uma quadra cheia de crianças e mães brincando. A hora que perceberam que ela estava em cima da árvore, houve uma gritaria da quadra muito grande, dizendo: não suba aí, desça daí, desça daí, desça daí. Cara, deve ter um lobisomem aí dentro, um urso. Aí disseram assim: abelha, tem abelha, o cacho de abelha. Aí tem o nome de uma abelha que é o quê? Arapuá, né? Abelha. Seu pai vai matar a menina aqui do coração. A abelha não vai matar, mas o susto vai matar. Foi muito bom. Porque ela olhou para o povo assim, olhou para mim e disse: e aí, vovô? Eu disse: aí, fica aí. Tá vendo a abelha aí? Não. O povo deve ter olhado para mim e dito: esse cara não, ele não está bem, esse vovô. Ele está surdo. Eu acho que ele entendeu a orelha, não a abelha. Gente, até poderia ter abelha lá, mas não convinha que ela descesse de lá na velocidade que a abelha. Tem abelha aí? Não estou sentindo nada. Eu disse: então fique tranquila, vá descendo aí com calma, que a gente vai prosseguir, tá certo? E amanhã eu volto aí para saber se tem abelha. E ela desceu na boa. Eu pensei assim: gente, o que é a segurança dada pelos pais? O que é a segurança de estar na presença de alguém que ama de verdade? E que talvez não reagiu com essa loucura toda, porque eu digo: meu Deus, não é possível. Ela desceu, foi embora, e hoje ela me cobrou: pô, o senhor voltou lá para ver as abelhas? Eu disse: eu? Não, pois eu volto lá a qualquer hora. Segurança, percebe? Estou usando uma ilustração para dizer: que diferença faz você estar num lugar, em uma situação de perigo, e não reagir no desespero, ter tranquilidade para dizer: o meu Pai me ama e Ele me protegerá. O Deus Todo-Poderoso é capaz de fechar a boca, o bico, o que for, de abelha que for, para fazer com que a criança desce na boa, tranquila, sem se projetar de lá porque alguém gritou. O medo nos paralisa, o medo nos escraviza, o medo faz com que a gente não volte mais, não usufrua mais de determinadas coisas que eram tão comuns na sua vida. Eu estou usando essa ilustração para que você aplique em N áreas da tua vida. Joga o medo fora, porque Jesus te ama, porque Deus é teu Pai, e você vai vencer de novo, você vai encarar de novo, você vai ser capaz de fazer de novo. Você vai ser capaz de ser feliz de novo. Não deixe o diabo colocar cercas na tua vida. Há uma intrínseca relação entre amor e medo. Somos amados e recebemos o espírito de adoção. Não receber esse espírito de escravidão, para vocês viverem de novo atemorizados, mas receber esse espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Em Cristo e através dele,
Nós fomos adotados da família de Deus. A adoção está ligada à graça, compaixão, misericórdia, amor e compromisso. A adoção acontece quando um casal decide se responsabilizar legalmente por alguém com a finalidade de criá-lo na condição de filho. Sabe quem foi adotado na história? Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Aristóteles, filósofo, era adotado. O ator Richard Burton. Eu vou falar de um nome aqui que tem gente que não conhece, só o pessoal das antigas. Lembra de Nat King Cole, falecido? O presidente Gerald Ford, adotado. Jesse Jackson. John Lennon era adotado. Marilyn Monroe, adotado. Moisés, lembra de Moisés? Esse eu conheço, Moisés, adotado. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, adotado. Tolstói, adotado. Mark Twain, adotado. Pessoas que adotaram: Henry Fonda, Tom Cruise, Jane Fonda. O Magic Johnson adotou pessoas. Steven Spielberg, do cinema, adotou pessoas. Aqui na nossa igreja, Nelson e Rosvita, Cameron, lembra? Diane, adotaram crianças, tratados como filhos, amados de uma forma especial. Tem alguém aqui que foi adotado? Alguém que é filho adotivo? Fica de pé, fica ali. Vamos reconhecer, filhos adotivos. Olha que coisa linda. Glória a Deus. E quantos aqui foram adotados em nome de Jesus e são filhos do Deus Pai? Levanta a mão. Aleluia, Senhor, Pai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Glória a Deus. Coisa boa. Moisés adotado. Esther adotada. Davi adota Mefibosete. O nome dele quer dizer coisa vergonhosa. Um deficiente físico, defeito nos 2 pés, neto do seu maior inimigo Saul, filho de Jonatas. Davi deu a ele as terras de Saul e lhe permitiu sentar regularmente à mesa do rei. A adoção, desde que nada podia dar em troca, estabelece o parâmetro da adoção divina. 2 Coríntios 6, 17, 18 diz: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo usou a figura da lei romana, porque na lei romana o filho adotado tinha mais prestígio do que o filho legítimo. Qualquer desapontamento com o filho natural dava ao pai o direito de achar um substituto, adotado e com direitos maiores do que o filho legítimo. O adotado tinha seus laços e antecedentes familiares totalmente quebrados. Ou seja, quem era adotado na família romana, os laços com a outra família eram totalmente quebrados. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Nós tínhamos por pai o inimigo de Deus, éramos por natureza filhos da ira. Tivemos pais que nos abusaram de uma forma ou de outra, alguns perfeitos, outros não tão perfeitos, alguns acertaram muito, outros não acertaram quase nada. Mas enfim, eu recebi dos meus pais terrenos muita coisa de bom e muita coisa de ruim. Mas no dia que eu fui adotado na família de Deus, os meus laços foram quebrados, e nada daquilo que foi me legado no passado teve mais poder sobre a minha vida. Hoje eu posso olhar e dizer: eu não preciso ser como meus pais foram, eu não preciso fazer mais e responder mais da forma que eu fui criado no passado ou abandonado no passado. Deus é o meu pai, eu tenho uma nova filiação, eu fui adotado nessa família, Ele zerou todas as coisas, Ele vai investir em mim, Ele vai me fazer uma nova criatura, me fez uma nova criatura, tudo novo, novo recomeço. Glória a Deus. Paulo sabia desse status de adoção, por isso ele valorizou o termo, ele aplicou a nossa relação com Deus. Abba, aramaico paizinho, denota intimidade com a de Jesus, como a de Jesus no Getsemane. Abba Pai, Abba Pai.
E o verso 16 finalmente diz que somos assegurados nesse status pelo Espírito. A adoção romana exigia pelo menos 7 testemunhas para referendar o processo. O Espírito que em nós habita testifica da validade do relacionamento pai e filho pelo processo de iluminação e convicção interior. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Objetivamente falando, os frutos do Espírito, o nosso poderoso testemunho, a presença constante dos dons, o serviço, indicam a presença e a atuação do Espírito, que nos fazem falar das maravilhas de Deus, proclamar o nome do Filho legítimo unigênito Jesus. Isto é a atuação do Espírito. E presta atenção, meus amados irmãos, toda vez que você de verdade ouvir uma ênfase pentecostal, a verdadeira ênfase pentecostal tem a seguinte marca: todo que está no Espírito, cheio do Espírito, movido pelo Espírito, ele faz uma só coisa: exalta, proclama, magnifica o nome de Jesus. Quando você for para uma reunião de grande poder, de grande manifestação, preste atenção, quantas vezes, e em que nível, em que lugar de honra se coloca o nome de Jesus. Qualquer pessoa cheia do Espírito, filha de Deus, movida pelo Espírito, proclama o nome de Jesus, porque a obra do Espírito é esta: proclamar as grandezas de Jesus e o seu nome. Essa é a maior marca pentecostal. A marca pentecostal não é falar do Espírito, dos dons do Espírito, das coisas do Espírito, não. O Espírito que nos leva a glorificar o seu Filho Jesus. Jesus, 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 Jesus. A presença do Espírito proporciona a infalível convicção da filiação adotiva e definitiva. Conclusão: fomos criados, fomos rebeldes, fomos resgatados pelo Filho Jesus, fomos adotados pelo Pai eterno. Agora somos guiados pelo Espírito, reconhecidos como filhos pelo Espírito, assegurados pelo Espírito Santo. Vou fazer uma coisa aqui hoje à noite que não estava no escrito. Daniel, cadê o Daniel? Põe os levitas aí. Alguns anos atrás nós tivemos a bênção e o privilégio de conhecermos uma família e que na época vivia um momento de muita desagregação e coisas complicadas, né, na relação marido e mulher, pais e filhos. E em um determinado momento o Senhor entrou. Quando o Senhor entrou, resgatou todas as coisas, e pouco a pouco foi resgatando as relações, limpando tudo aquilo que o diabo tinha plantado, o pecado tinha plantado, e finalmente o Senhor foi fazendo florescer uma nova geração para a glória do nome dele. Eu não tinha nada combinado com isso, mas eu queria que o Reginaldo e a Glória apresentassem a sua família. Parece que tem uma tropa boa aí, não tem? Hoje? Está até com camiseta bonita aí. Paizinho, nós te amamos. 4 princesas, né? Qual é o nome delas? Bárbara, Tati, Adélia, Thaís. Elas estão aí? Todas. E os maridos? E os netos? Fique de pé. Vem cá. Vem aqui. Bora aqui. Glória, fala pra gente rapidinho o que é que significa esse momento de ajuntamento da família. Isso não estava combinado, não. Eu saiba não. Pois é, fale um pouquinho para a congregação rapidinho. O que é que significou antes de Jesus entrar, como Jesus entrou e o que Jesus fez? Paz do Senhor, amados.
Meu nome é Glória. Eu quero dizer que nós fomos uma família de verdade resgatada por Deus. Quando Deus entrou na nossa vida, nós estávamos totalmente destruídos. Nosso casamento não tinha a menor razão de ser. Eu estava pronta mesmo para jogar tudo para o alto. E quando Deus nos encontrou, Ele foi resgatando a nossa vida. Me fez olhar para o meu esposo de uma forma que eu não entendia. Né? E foi logo no início da nossa caminhada que o diabo tentou destruir mais do que era antes, porque antes eu sabia como fazer, chutava e pronto. Né? Mas depois eu tinha um compromisso com Jesus, eu não podia fazer isso. E Deus, através dessa igreja, através das famílias, dos pastores, né? Pastor Armando, Heloísa, Pastor Zé Edson, a Edna, a sua família, a família dos pastores, né? Os pequenos grupos nos ajudou muito. E assim, foi através do pequeno grupo que eu pedi socorro. E Deus foi restaurando cada dia. Né? E hoje nós estamos aqui com a nossa família, nossas filhas todas casadas com servos de Deus, mineiros e paulistas. Nossos netos aqui, está faltando uma que está no Geração Futuro, que é a Isabela, que tem 3 anos de idade, 4 anos. Aqui nós temos a Maria Eduarda com 10 meses. E temos aqui o Arthur, o homem da família, né? Com 5 meses. E ainda tem 2 aí para mais. E dizer assim que, amor, eu te amo, certo? Que você é um presente de Deus na minha vida. E que, assim, eu agradeço a você a ter se submetido a tudo aquilo que Deus preparou para nós. E a gente está vendo os frutos hoje. Deus te abençoe. E obrigada, igreja, obrigada, pastor. E obrigada às famílias. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Te louvamos porque o Senhor deixou a sua glória e veio amar cada um de nós quando nós éramos inimigos e pecadores. E nos resgatou, nos trouxe para dentro de casa, nos aceitou como estávamos, nos lavou, nos limpou, nos restaurou e continua nos restaurando para a glória de Deus Pai. Senhor, obrigado mais uma vez pelo que o Senhor fez na família do Reginaldo, da Glória, suas filhas, seus genros, netos, e essa geração que nasce, floresce, cresce para testemunho de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é vivo, que Jesus é poderoso para transformar e resgatar o mais vil pecador, Senhor. Glórias ao teu nome, pelo que fizeste na vida desta família e da família IBC, Senhor. Que o Senhor continue nos usando para proclamar o teu nome aqui, em qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Nós te adoramos e declaramos que tu és o nosso Paizinho, Abba Pai. Obrigado pelo teu amor, a tua presença, o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, mas antes desse momento eu queria só dar uma oportunidade nesse dia dos pais. Será que tem alguém aqui no nosso meio que hoje à noite poderia fazer uma declaração bem simples? É o que a Bíblia pede. Eu creio que Jesus Cristo é meu único Senhor, meu único Salvador. Isso é suficiente para lhe tornar hoje filho adotivo definitivo.